Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia a você aí de casa que nos assiste, que Deus te abençoe. Bom dia, família. Bom dia, meu bem. Bom dia, bem. Bom dia, mãe. Bom dia, escola. Fala nós dois juntos, então. 1, 2, 3 e... Bom dia, escola! E agora um bom dia para o pessoal de casa. Bom dia para você aí de casa. Bom dia para você que está em casa, que Deus te acompanhe nesse dia e te proteja. Amém! Seja muito bem-vindo para juntos nós estudarmos a palavra de Deus, para nós louvarmos esse nosso Deus tão bom que nos presenteia com a vida. E se nós acordamos, é porque é um presente de Deus que Ele tem nos dado, não é mesmo? Isso aí. Vamos começar então com o pé direito em a oração. Convido você de casa também a se ajoelhar conosco nesse momento. Pai querido, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais um dia crescermos ao Teu lado, de caminharmos junto com o Senhor, estudando a Tua palavra, cantando, orando, pedindo a presença dos anjos na nossa vida. Amém. Que a bênção dos céus esteja sobre todos aqui e sobre todos os que nos assistem também. Nós rogamos essas bênçãos e desde já agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. E agora vamos louvar o nome do nosso Senhor Criador. Vamos cantar um hino. Justificados. 539. Isso aí. Salve
Depois de cantarmos esse hino, justificados, agora nós vamos gravar a palavra de Deus no nosso coração. Qual é o texto, Benjamin? Gálatas 1, do 6 ao 9. Então vá lá, pega essa Bíblia aí e decore conosco esse texto. Vamos lá então? No 3 nós começamos. 1, 2, 3. Gálatas 1, do 6 ao 9. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas 1, do 6 ao 9. Gálatas 1, do 6 ao 9. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas 1, do 6 ao 9. Gálatas 1, do 6 ao 9. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas 1, do 6 ao 9. Amém. Amém. Glória a Deus. É muito importante esse verso, né, que ele diz que o evangelho é um só, aquele que Cristo deixou para nós. Não podemos sair nenhuma vírgula, nenhum tio do que Deus deixou escrito. É verdade, né? E que Deus tenha cuidado de você nesse dia, tenha um bom dia na presença do nosso Criador, nosso Deus eterno, e que você fique na companhia dele ao estudar a sua palavra, que o Espírito Santo possa lhe ajudar a compreender as verdades da palavra de Deus, que é esta que nós citamos agora em Gálatas. E essa é a palavra de Deus verdadeira, não existe outra além desta. Não é verdade, bem? Sim. Então que Deus te acompanhe nesse dia e tenha um bom estudo. Amém. Bom dia. Bom dia. Bom dia para você que está em casa. Bom dia mesmo. Que o Senhor Deus, na sua misericórdia e bondade, ao nos alcançar nessa manhã, seja ouvido de você. E que Ele, ao te alcançar, possa você permitir que Ele faça todas as maravilhas que Ele tinha planejado, pensado para fazer na nossa vida. Estamos chegando numa parte muito, mas muito séria da vida de Jesus. Aquela parte que Ele havia sonhado e desejado mais do que qualquer outra. O Senhor Jesus, em seu desejo de que as coisas acontecessem, em sua luta para que tudo chegasse onde deveria chegar, Ele não só formulava os seus planos,
mas seguia os planos. E seguir os planos é algo muito, mas muito importante mesmo. Nós estudamos nessa madrugada que parte do livro de Ezequiel? Então deem uma olhadinha aqui para que vocês vejam. Ezequiel 40 a 42. Eu fiquei pensando o que vocês iriam achar dessa parte de Ezequiel, que desde o início até a última palavra de Ezequiel 40 a 42 fala sobre? Sim, mas o que do templo? Medidas, detalhes após detalhes. E o Senhor Deus então mostrando para Ezequiel, apareceu ali um homem grande, imenso, né, de bronze, quando Ezequiel foi levado ao templo, com aparelhos de medir em sua mão, né? E então aquela cana imensa que era para medir os espaços. E eu fiquei observando medida após medida, cada pedacinho que foi citado, cada espaço. Você conseguiu imaginar isso? Você conseguiu? Às vezes nós pensamos assim, irmã Maísa, para que o Senhor Deus vai me colocar esta informação que um homem estava lá medindo, vendo cada detalhe do templo, cada pedacinho, cada coisa, e como eram as janelas, umbrais, paredes, muros, tudo, como é que era que devia ser feito, cada detalhe, cada situação. Por que será que o Senhor Deus pediu isso e mostrou isso a Ezequiel? O Senhor Deus estava mostrando a medida do templo, assim como na nossa material de Lucas nessa manhã, o Senhor Deus mostrou a medida de alguém para servir no seu reino. Qual é a medida que o Senhor Deus espera daquilo que é seu? O Senhor Deus é detalhista, Ele é muito detalhista, Ele é cuidadoso em cada pedacinho, em cada detalhe que Ele apresenta. Vocês não pensem que o Senhor Deus leva de qualquer maneira aquilo que lhe sai dos lábios. Detalhe após detalhe, pedacinho por pedacinho. E é isso que deveria encher o nosso coração. Assim deveríamos pensar em relação ao nosso caráter, assim deveríamos pensar em relação à nossa vida. O que você quer, o que você deseja, o que é que te representa? Quais são as coisas que você vai apresentar ao mundo? Qual é o resultado que você vai oferecer ao planeta? Este é o resultado que Deus apresenta de suas coisas, detalhista, com cada coisa no seu lugar, perfeição completa, não é? Que coisa muito linda que deve ter sido a observar o que o Senhor Deus pediu que Ezequiel observasse e que nesta manhã nos pede para observarmos também. Nós estamos no capítulo 60 do Desejado de Todas as Nações. Falta pouco agora, muito pouco, para terminar o livro Desejado de Todas as Nações, um dos livros mais bonitos da história da Bíblia. E eu queria que você abrisse a Bíblia em Mateus, por favor. Eu sei, nós estamos em Lucas. Mas, por favor, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 20, por favor, e observe a descrição que foi feita do que encontramos em Lucas 18, né? A mesma coisa que você vai ver em Mateus capítulo 20. Por favor, abra você aí em casa a sua Bíblia e acompanhe comigo esta posição. Diz o seguinte a partir do verso 17, o que o Senhor Deus tem ali. Quando estavam para subir a Jerusalém, Ele chamou à parte quem? Os 12. Os 12 discípulos, e enquanto caminhavam, lhes disse, vamos para Jerusalém. Lá, o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado, crucificado. Mas no terceiro dia ele ressurgirá. Vamos ver esta mesma informação em Marcos 10. Marcos apresenta a mesma informação. Os evangelhos vão apresentando as informações e cada um daqueles que foram escrevendo vão trazendo um detalhezinho que nós não tínhamos observado. Alguns olham a situação e não dão tanta importância a alguns detalhes, outros sim. Veja o detalhe que Marcos observou. Em Marcos 10, verso 32 em diante, nos conta a mesma situação. Diz... Estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus o quê? E Jesus ia o quê mesmo? Adiante. Nunca aconteceu na história da vida de Jesus que ele fosse adiante de nada.
E isso chamou a atenção de tal maneira, porque tudo que Jesus fazia era motivo dos discípulos pararem para pensar. E naquele momento eles falaram, o que está acontecendo? Por que ele está indo na frente? O que acontece com o nosso Senhor que ele está caminhando sozinho na frente? Parecia pensando. E eu vi no livro Desejar Todas as Nações que ele ia muito feliz. Sim ou não? Estava feliz ou não estava? Quando você vê um grupo caminhando, indo em direção a algum lugar, mas um deles vai indo na frente, você pensa que esse que está na frente está com pressa. E Jesus estava com pressa mesmo. Jesus tinha esperado 4.000 anos para aquela situação. Você já esperou muito por uma coisa, sim ou não? Sim. Lá em casa, Maria, quando minha mãe dizia que ia chegar visita, 2 coisas nos chamavam muito atenção e era alegria para nós. Receber uma visita e comer uma coisa diferente. Ai, que delícia! Se a minha mãe dizia que ia nos trazer tal coisa, fazer tal prato de comida, inventar tal negócio, que nós gostávamos mais de uns detalhes do que do outro, apesar de que a gente gostava de tudo, né? Mas nós ficávamos numa expectativa muito grande. E a visita era algo muito esperado, porque minha mãe inventava de bordar uma toalha com o nome da pessoa, e era cheio de 9 horas, 6 meses nós esperávamos uma visita. Já esperou bastante tempo assim? Já ou não? Eu morava lá no fim do mundo. Para alguém chegar lá era a coisa mais rara do planeta. E nós ficávamos esperando. E no dia da pessoa chegar, a gente desenhava com a vassoura o fundo do quintal, porque era terra, né? Então nós desenhávamos assim, ninguém pisava, a gente ficava, ninguém pisa, porque a gente queria que a visita visse, como se por acaso a gente vivesse todos os dias assim, né? Daquele jeito, com o quintal sem nenhuma marca de pé de ninguém. Queridos, esperar alguma coisa que se quer muito. Jesus estava esperando algo, não 1 ano, 6 meses, não 10 anos, não 100 anos, não 1 milênio. Jesus estava esperando há 4 milênios que isso acontecesse. Era uma das partes, uma das épocas mais fantásticas de sua vida. O que ele estava esperando? Vai lá para Lucas 18. Observe, por favor. Peraí, aí mesmo, não muda não. Só para você ver, depois a gente confirma em Lucas 18. Em Marcos 10, verso 32, diz que Jesus ia à frente. E ainda continua o texto dizendo, e eles se maravilhavam e seguiam-no atemorizados. Estavam com medo, porque falaram, o que acontece? Porque Jesus está indo na frente sozinho. Tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhe as coisas que deveriam sobrevir brevemente. Aí o que ele disse que ia acontecer? O que ele estava esperando durante 4.000 anos? Estamos subindo a Jerusalém. Lá, o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condena-lo à morte e o entregarão aos gentios, que escarnecerão dele, o açoitarão, cuspirão nele e até o matarão. Mas e então falou a última frase, que deve ter estremecido o inferno. Mas no 3º dia... Posso comentar uma coisa com você? Isto era... Vai lá agora para Lucas 18. Corre lá. Lucas 18. Que gostoso é você ver a maneira como cada um dos expositores, escritores da Bíblia comenta o mesmo assunto. Em Lucas 18 você encontra a mesma cena. Agora, Lucas ele traz algum detalhezinho e dá mais importância a outro. Lembrando que lá em Ezequiel, o Senhor Deus media cada medida, cada detalhezinho, Vamos dar uma olhadinha qual é a medida do Senhor ao trabalhar nesse texto. Verso 31. Tornando a tomar consigo os 12, disse então, subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo que os profetas escreveram, ele há de ser entregue aos gentios. Eles zombarão dele, insultá-lo-ão, cuspirão nele, baterão nele, depois o matarão. E aí termina com a frase fantástica, né? Mas ao 3º dia ele ressurgirá. Olhe para cá, por favor, em nome do Filho de Deus. Essa é uma parte muito grande, muito tremenda que você precisa entender. Jesus estava com pressa para ir para onde? Jesus estava vindo de Jericó, tá bom? Era o caminho
de Jericó para Jerusalém. E então o Senhor Jesus está ali caminhando, imagine a cena, Jesus caminhando ali com os discípulos, pode passar um próximo aí, e ele está indo e ele está comentando, quando ele está andando e os discípulos atrás, o que está acontecendo com o mestre, o que está acontecendo? Aí Jesus pega, alcança os discípulos de novo e ao alcançar fala, olha, a gente está indo lá para Jerusalém, mas lá vão me bater, vão me cuspir, vão arrancar minha roupa, vão me estraçalhar, e Jesus está falando isso com a cara bem triste, né? É isso que diz o desejado? Jesus está falando isso com que aspecto? Com alegria. Com alegria. Lá vai acontecer o que eu estou esperando há tantos anos. Vem cá, mas isso parece uma loucura. Se hoje eu pegasse um paciente que me dissesse um negócio desse, eu ia ficar, puxa, que tipo de enfermidade é essa? Qual era a enfermidade de Jesus? O que era que Jesus tinha de sobra que fazia ele correr? Porque a coisa que ele mais queria, que ele mais desejava, que ele ansiou, que ele tinha feito este plano, esta parte do plano antes da criação do mundo. Se você tivesse certeza absoluta que você iria morrer num certo local, você iria lá? Tire da sua cabeça qualquer hipótese que Jesus foi pego de surpresa. Elimine a possibilidade de que alguém fez uma armadilha para ele e então pegaram ele, mataram, bateram. Não foi isso, não. Isso fazia parte de um plano celeste. Aliás, Jesus não foi para Jerusalém só vindo de Jericó. Jesus partiu para Jerusalém mais do que 4.000 anos daquela data. Jesus não saiu para Jerusalém, para a cruz do Calvário, em direção à morte, quando Adão tocou naquela fruta que Eva trouxe. Não foi, não. Jesus foi para Jerusalém, olhando, indo em direção daquela cruz, imaginando você sentado num banco da igreja, você em casa, assistindo, lutando, querendo. Ele te imaginava, falava, eu preciso salvar essa pessoa, é a coisa que eu mais quero. Eu não me importo com o que aconteça, eu quero que aconteça, eu quero que vá, eu quero buscar, eu quero salvar. Foi isso que Jesus fez. E quando ele conta isso para os discípulos, ele conta todo feliz, né? Todo feliz, puxa vida, que alegria. Diz que ele tinha a paz perfeita em seu rosto. Meu Deus, eu nunca tive isso. A paz perfeita. Que coisa tremenda. Filhos, o reino de Deus está às portas, né? Está às portas. Mas acontece um negócio interessante após esse momento. O que aconteceu? O que aconteceu, queridos? O discípulo não entende nada. Entende nada. Os discípulos ficam, vem cá. Primeiro porque quem é que fica feliz se vai morrer? Segundo, que reino é esse? Que ele tinha prometido tantas vezes para nós. Ele tinha dito tantas vezes que se você me seguir, você não vai ter só 1000 vezes lá, você vai ter 100 vezes mais aqui. 100 vezes mais do que um barco é o quê, né? Pensem bem, 100 vezes mais do que ser pescador. Ele ficava pensando que grandioso, que reino é esse que o Senhor estava para instituir, do qual eles estavam fazendo parte e tinham sido chamados para isso. O chamado do Senhor para aqueles homens. Incrível, né? Quando o pessoal se candidata para vir para a escola de profetas. Eu estava fazendo uma entrevista ontem com uma menina, eu disse assim, a maior parte das pessoas, quando chama alguém para um serviço, para um emprego, para mudar de uma cidade para outra, para ir de um lugar para outro, oferece vantagens. Você vai ter vale-refeição, você vai ter tal salário, você vai ter isso e aquilo. Falei, aqui você só vai ter sofrimento. De agora em diante, ninguém vai te reconhecer. Vão te judiar, você vai enfrentar Satanás toda hora. E ele vai bater no seu rosto e vai judiar a sua vida. Ainda quer? Ela fez com a graça de Deus, né? Eu falei, é só com a graça de Deus mesmo, minha filha. Mas esse é o quinhão. Essa é a lei do novo reino. Essa é a lei do novo reino. Quem aceita esse reino, aceita as condições. Quem aceita esse reino, aceita o que é, que ali tem. Mas algumas pessoas não entendem isso. Acham que seguir a Jesus é ver seus problemas todos resolvidos. É ver todas as coisas sendo ajustadas e acertadas segundo o modelo desse mundo. Porque o modelo desse mundo não é o modelo do céu. Quer ver uma coisa interessante? Lá vem vindo a mãe de quem?
Tiago e João. Eita, lá vem ela correndo como toda boa mãe, ela estava envolvida em ajudar Jesus, né? Os bens dela, que eram gente pobre, sempre tinha dado para Jesus, porque ela acreditava. Quando você acredita, você investe. Então ela acreditava no reino, sim ou não? Ela acreditava. Aí olha o que acontece. Ela chegou ali para Jesus, falou: Senhor, eu quero te fazer um pedido. Senhor, eu quero fazer um pedido para o Senhor, hein? Está chegando a hora do teu reino. Ai, por favor, o que você quer que eu te faça? A mãe respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, quando vieres, né? Quando estiveres no teu reino. O que significa sentar à direita e à esquerda no reino do mundo? Rápido, pensem, me responda. Que privilégio tremendo! O primeiro privilégio é que o pessoal está vendo que eles eram especiais. Segundo privilégio, quem senta à direita e à esquerda são os mais próximos. João era próximo ou não? São aquelas pessoas que fazem uma diferença tremenda na história de um rei. Quem que senta do lado da direita e da esquerda de um rei? É uma coisa muito interessante, porque quando a gente vê a administração de uma sociedade, seja quem for, tem sempre o presidente, o tesoureiro e o secretário. Sim ou não? Não é dessa forma? Então, ali, o governo que vem, ele traz os seus representantes bons, as pessoas que são responsáveis por isso. E ela estava pedindo esse cargo. E eu fico imaginando, porque eu sou mãe também, a gente quer o melhor possível para o filho, o melhor que pode existir. Ai, coitada da mãe, não sabia o que estava pedindo. Jesus olhou para ela assim, pegou e falou: puxa vida, né? Jesus se mostra bondoso com essa mulher, porque ele sabe o que vai no coração de uma mãe. Ela está pedindo porque acha que assim é a coisa melhor dela, quer assegurar que aqueles filhos vão receber o melhor. Ah, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, continuou Jesus, não me pertence. Não me pertence entregar isso a ninguém, mas é àqueles para quem o Pai o tem preparado. Como assim? Então, olha, ouça isso aqui que eu preciso te falar. Então, o Pai prepara algumas pessoas para uma função especial, sim ou não? Prepara ou não? Ele talha aquela pessoa para aquela função, sim, isso é claro. Agora, de que maneira? Uma universidade pega uma pessoa para ser cirurgião, diferente do que trabalha com uma professora, sim ou não? Você confiaria o seu filho que está para ser cirurgiado a uma mulher que nunca tivesse feito, embora ela dissesse que é cirurgiã, nunca tivesse feito a faculdade de medicina, mas ela tivesse feito a faculdade de pedagogia. É importante ser pedagogo, sim ou não? Então, vou entregar, vem aqui e opera meu filho. É assim? Sim ou não? Por que não? Porque a gente sabe que existem funções determinadas para certos tipos de preparo. Qual era o preparo para quem assentar-se à direita ou à esquerda? Para pensar em nome de Jesus. Olha, no reino de Deus não se obtém posições por favoritismo. Louvado seja Deus. Aleluia! Eu me lembro que quando eu estava no internato, eu observava as outras pessoas que estavam ali, os outros alunos, e na minha época existiam alunos de 3 categorias principais. Eram os alunos industriários, que eram alunos que trabalhavam dentro do colégio para conseguir estudar. Então a gente chegava 1 ano, 6 meses antes na escola, e então trabalhávamos para a nossa manutenção. E então acumulávamos horas. O que são horas? Você trabalhava o tanto do dia e acumulava algumas horas para quando você fosse estudar. Compreende o que eu estou lhe dizendo? Sim ou não? E isso era feito. Então eu era uma dessas alunas que os pais não tinham condição de pagar. Existia um outro grupo de alunos que pertencia a esta segunda classe de pessoas, que eram chamados os semi-industriários. Os pais pagavam a metade ele trabalhava, tinha as férias livres. Quando que o industriário não tinha férias nem dia algum livre, né? Por quê? Porque ele tinha que trabalhar e acumular horas para o tempo. Os pais do semi-industriário pagavam as suas férias e pagavam metade do seu trabalho. E tinha também os regulares. O que eram os alunos regulares? Eram aqueles que trabalhavam
2 horas por dia e que nunca dava 2 horas. Eu nunca vi nenhum deles trabalhar 2 horas. Mas os pais pagavam 100%. Eram os 3 grupos de pessoas que tinha dentro da escola. E eu me lembro que haviam privilégios na escola. Sempre houveram, entre os seres humanos assim. E os privilégios eram dados para quem? Eu dou um prêmio para vocês saberem. Quais eram os privilégios que tinha? O melhor trabalho, o melhor emprego, a melhor situação. Quais eram os melhores? Para quem se dava os privilégios? Para o grupo 1, 2 ou 3? Para os regulares. É isso que nós sempre pensamos que se faria. Mas eles não faziam isso. O diretor da escola dizia assim: vocês só vão trabalhar aí alguns minutos, porque eu sei que vocês fogem do trabalho. Então o trabalho mais difícil vai ficar na mão de vocês. Eu nunca mais pude me esquecer disso. E eu ficava olhando e falando, nossa, que coisa, né? Que tremendo essa posição do professor Early Pazinato Linhares, que era o diretor do colégio onde eu estudei. Mas o Senhor Deus diz que no reino dele não tem favoritismo. Tinha um menino lá que era dono, o pai dele era dono da Transbrasil, uma empresa aérea. Transbrasil, eu nunca me esqueço disso. Eu ficava, puxa, eu nunca tinha andado de avião, né? Andar de avião deve ser tão... Empresa aérea, não é não? E eu me lembro que eu vi esse menino com uma enxada na mão, puxando ali o mato de tudo que era canto. Eu falava, olha só, não, favoritismo não, né? Não são alcançadas nem recebidas por uma concessão arbitrária. São resultado do quê? Do caráter. O trono e a coroa são os penhores de uma condição atingida, são os testemunhos da vitória sobre o próprio eu, por meio de nosso Senhor. Ai, gente, isso é uma coisa tremenda, tremenda, tremenda. Então, para estar à direita ou à esquerda, para fazer parte do reino, são detalhes do caráter. E eu queria que agora você que está me ouvindo, pensasse no seu caráter. O que a gente pensa? Nós somos moldados pela sociedade falida ou pelas leis do novo reino? Quais eram as leis do novo reino? Todo reino, quando vai se estabelecer, precisa mostrar quais são as leis. Jesus estava falando, aqueles que vão se sentar comigo, que vão estar comigo, tem que aprender aqui exatamente o contrário do que a sociedade pede. Totalmente o contrário. Entre vocês, o maior é o que manda. No meu reino, o maior é o que serve. Nossa, diametralmente contrário. Sim ou não? Aqui no mundo, o mais bonito é o que é o lindão por fora. Você não vê o tamanho das unhas que o pessoal coloca hoje? Seios postiços, bumbum postiço, cabelo postiço, dente postiço, cílio postiço, tudo postiço. Sim ou não? Sim, mas não consegue colocar lá dentro nada postiço. O reino de Deus, o que é mais bonito é o que está por dentro, não por fora. Não é só por fora. Por fora tem que estar bonito também, porque o de dentro tem que aformosear o que está por fora. Não é grandioso? Sim ou não? Isso é muito grande. E isso foi o que Jesus estava dizendo. Eu vou falar uma coisa para vocês. No meu reino, não é como vocês veem. No meu reino, as coisas importantes são as que vocês não dão importância aqui no reino deste mundo. E é por isso que esse reino tem que mudar. Porque é um reino em que um manda no outro, um reino em que um se assenhora do outro, manda no outro. No reino de Deus, ninguém toma a cabeça da outra pessoa e diz, é assim que é para fazer. As pessoas são livres. Aliás, no reino de Deus são 2 situações. Você não pode obrigar ninguém nem a amar e nem a orar. No reino de Deus, só se aceita isto, abre bem seu ouvido, se for voluntário. Isso é grandão. Por que Jesus está dizendo isso? Em questões de consciência, a alma deve ser deixada livre. Ninguém deve controlar o espírito do outro, julgar por outro ou prescrever-lhe o dever. Deus dá a toda a alma liberdade de pensar e seguir suas próprias convicções. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém tem o direito de imergir na individualidade um do outro. Em tudo quanto envolve princípios, cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. No reino de Cristo não há nenhuma orgulhosa opressão, nenhuma obrigatoriedade de costumes. Os anjos do céu não vêm à terra para mandar e exigir homenagem, mas como mensageiros da misericórdia, a fim de cooperar com os homens e erguer a humanidade. Olha para cá agora, nós precisamos terminar isso aqui com chave de ouro. Enche teu coração agora no que você vai ouvir. Presta atenção. Quando a mãe dos meninos, dos 2, tinham pedido isso,
Os outros ficaram bem bravos. Que pedido é esse? Oh, que coisa feia. Mas eles mesmos estavam? Eles queriam para eles essa posição. Cara de pau foi pedir primeiro, ó. Foi lá, né? Pedir primeiro. Que coisa feia. Estavam de novo envolvidos no sentido de quem é o maior. Quem que é o maior? Quem que é o maior? Quem que é o maior? Que coisa terrível. Jesus falou, não, não é dessa forma. Não é dessa forma. Exatamente, cada um deles buscava para si mesmos aquilo que estavam condenando externamente. Qual era a medida do coração desses discípulos? Se precisasse pegar uma cana para medir, que medida daria dentro do reino de Deus? Entrariam lá? Entrariam? Que pena, irmãos. Mas o desejo do Senhor para a sua igreja, para seu povo, para aqueles que lhe pertencem, é aquilo que termina o desejado de todas as nações, mostrando, e aquilo que aconteceu com a igreja primitiva, quando o Espírito de Deus desceu sobre ela. O que é? Vamos ver? Os princípios e as próprias palavras do ensino do Salvador permaneceram em sua divina beleza na memória do discípulo amado. Até seus últimos dias, a preocupação do testemunho do apóstolo às igrejas era: esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Olha a medida que agora João demonstra, a medida, avante. Era esse o princípio que dominava a igreja primitiva. Depois do derramamento do Espírito Santo, era o coração e a alma dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria. Nem havia entre eles necessitado algum, e os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. E em todos eles havia abundante graça. Bendito seja o teu nome, Senhor. É isso, vem cá, Rebequinha, vem cá. É isso que eu espero para a nossa vida. É isso que Deus espera para a sua vida, para a sua história, diante do trabalho, daquilo que o Senhor Deus quer que aconteça, do trabalho dele, da situação que ele espera que aconteça no coração dos seus filhos. Essa é a medida que o Deus eterno espera que aconteça. Que nosso coração esteja limpinho, que nós não venhamos pensar nas leis deste reino falido deste mundo, mas sim nas leis do novo reino, Senhor, onde o Senhor nos ensina a lidar, trabalhar, lutar pelas outras pessoas, e que cada um considere o outro superior a si mesmo, que nós venhamos repartir os bens que o Senhor tem nos confiado, que nós venhamos, Pai de amor, lutar pelas pessoas da maneira como o Senhor tem lutado por nós. Abençoa essa pessoa que está em casa, tenha misericórdia, Senhor Deus, de nossa história, curta história, falta pouco tempo para Jesus voltar. Em nome de Jesus, nos abençoe. Amém, Senhor. Amém. Um abraço.